Cada um de vocês aqui, né, você se considera uma pessoa religiosa? Né? Qual o entendimento que você tem de espiritualidade? O que é espiritualidade para você? É a mesma coisa que religiosidade? Você se considera uma pessoa boa? O que vocês pensam sobre isso? Eu vou começar a nossa conversa conceituando religiosidade. O que é religiosidade? O que é ser religioso? É um sistema estruturado de crenças e práticas frequentemente associado a uma instituição religiosa. Então, nós vamos ter ali uma adesão a uma tradição religiosa que vai apresentar ali ritos, práticas com as quais nós vamos concordar e vamos então fazer parte daquela religião. Então ela envolve a participação em rituais, cerimônias, seguimento de dogmas e doutrinas estabelecidas. Então a gente percebe que é realmente um sistema, né, muito bem organizado, estruturado. Se nós pensarmos aqui no Brasil, por exemplo, que é um país que predomina o catolicismo, né, a religião católica, a gente sabe que tem toda ali uma estrutura, né, que funciona aqui dentro do nosso país e fora. Aí só para a gente ter uma ideia, eu levantei aqui alguns dados das 4 principais religiões, só para a gente ter uma ideia de números, né, e de como esse sistema, essa estrutura é muito bem organizado. Então, se nós pegarmos aí o cristianismo, né, as religiões que têm como base o cristianismo, hoje ela tem mais de 2 bilhões, 2,4 bilhões de seguidores. E é uma religião abraâmica, ou seja, que tem como base, né, o profeta Abraão, e se concentra na vida de ensinamentos de Jesus Cristo, né? Então, a moral cristã é que vai dominar, é que vai envolver essa religião. E as principais denominações incluem catolicismo, protestantismo e ortodoxia. Então, hoje o cristianismo é que domina aí esse quadro das religiões com mais de 2 bilhões de adeptos. Aí, em segundo lugar, vem o islamismo, com 1,8 bilhão, quer dizer, quase 2 bilhões de seguidores, e ela também é uma religião abraâmica, ou seja, que tem ali a sua base no profeta Abraão. Porém, ela segue os ensinamentos do profeta Maomé. Então, eles entendem que Jesus Cristo também é um profeta, mas o profeta que guia, né, eles são guiados pelo profeta Maomé. Aí a gente vai lá para o hinduísmo, tem mais de 1 bilhão de seguidores, que é uma religião um pouco diferente daquela que nós conhecemos, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas ela se originou na Índia e ali concentra o maior número de seguidores. E a quarta maior é o budismo, que tem meio bilhão, né, de seguidores, e ela tem como base os ensinamentos de Siddhartha Gautama, que é o Buda, por isso que eles chamam de budismo. A gente tem também várias outras religiões, inclusive o judaísmo, que também tem aí uns 14 milhões, temos depois o espiritismo, mas essas religiões já ficam, não estão ali em termos de quantidade, né? Elas não ocupam assim, um lugar de destaque. Mas também são consideradas doutrinas ou religiões e que têm o seu papel, né? E várias pessoas, né? Vários encarnados que entendem que devem ter uma religião, que devem seguir um caminho, né, da religião, vão ali de acordo com as suas vivências, com suas convicções, escolher aquele que seria, na visão deles, o melhor caminho para se conectar com o divino, com Deus. Bem, aí a gente pode até pensar, né? E aquelas pessoas que simplesmente resolvem seguir uma religião mais por uma questão de formalidade, ou para agradar o outro, essas pessoas merecem censura? Olha que interessante, lá no Livro dos Espíritos, Kardec, através dos médiuns que ele recrutou, fez essa pergunta,
E olha qual foi a resposta. Então ele perguntou, se merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar o que pensam, os que pensam de modo diverso dele. Olha que interessante, é uma coisa bem formal, né? A gente pensa, o que os espíritos acham disso? Dessas pessoas que praticam religião, mas que no fundo, não acreditam. Ou não acreditam em todos aqueles dogmas, todas aquelas práticas. Os espíritos responderam o seguinte, nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tem em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridiculize, porque então falta caridade. Então, os espíritos explicam que é claro, né, a pessoa não está ali crendo, no fundo da alma, está seguindo aquilo mais para uma formalidade ou para não desagradar os outros, mas isso é menos pior, vamos dizer assim, do que aqueles que ficam criticando, ficam ridicularizando as outras religiões. Olha que interessante o que ele ressalta. E aí ele deixa bem claro, aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele tão somente para granjear o aplauso dos homens. Pior ainda, são piores ainda aqueles que adotam uma postura de, vamos dizer, aderir, né, a uma religião com interesses egoísticos ou interesses que visam, a gente pode pensar ou no financeiro, ou em se promover, ou ter algum tipo de poder. Então os espíritos dizem o seguinte, ainda que aqueles que não acreditam do fundo da sua alma das religiões procedem melhor do que aqueles que ridicularizam, que não tem, muitas vezes não tem religião nenhuma e ainda fica criticando as outras, e pior ainda, aquele que utiliza a religião para interesses que não sejam de efetivamente uma conexão com Deus, com o Criador. Aí a gente pensa até nesses falsos profetas, ou naquelas pessoas que estão pensando muitas vezes no poder simplesmente, ou até mesmo no dinheiro. Então, esse alerta que os espíritos fazem é bem importante, porque a gente tem que pensar no objetivo. É uma estrutura, é um sistema, mas ele tem um objetivo. Que objetivo é esse? O objetivo das religiões. Qual seria esse objetivo? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo dos bem-aventurados que têm o puro coração, é dada, vamos dizer, uma explicação para isso. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. A gente busca a perfeição. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Então, se o objetivo é justamente tornar o homem melhor, né, nós não somos perfeitos, por isso é que estamos aqui, nesse planeta encarnados. Mas nós buscamos a perfeição, nós buscamos nos tornar melhores do que somos, nós buscamos a evolução, nós buscamos corrigir erros e acertar, ainda que eventualmente nós buscamos eliminar defeitos e adquirir virtudes. É para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para melhorar. Então, se o objetivo da religião é justamente fazer essa conexão de Deus do homem com Deus, não faz o menor sentido quando o homem usa como apoio, né, aquele sistema para fazer o mal. E fica bem claro lá, ou essa religião ela é falsa ou está falseada em seu princípio. E eu achei bem interessante uma observação num livro que nós, no nosso grupo de estudo, fizemos recentemente, em que o médium Mauri Rodrigues da Cruz, na verdade isso é um livro de autoria dele, então ele, com toda aquela experiência, aquele conhecimento dele, ele já desencarnou há 4 anos, mas deixou aí muitos ensinamentos, né, tanto através dos espíritos, como Leocádio Zé Correia, Marina Fidelis, Jacob Green, que ele fez as psicopictografias, como ao longo desse tempo todo, tudo que ele aprendeu. Então, num dos livros ele fala o seguinte:
Quando coletamos a verdade, estamos sempre coletando um pouco, porque ninguém coletará a verdade por inteiro. Então, a gente está ali na busca da perfeição, a gente está ali buscando entender, a gente está buscando a verdade, mas nunca, justamente por sermos imperfeitos, a gente vai conseguir coletar a verdade por inteiro. E assim também são as religiões. Nenhuma religião pode entender ou se autodenominar perfeita, porque justamente ninguém consegue coletar a verdade por inteiro. Você pode, em algum momento, de alguma forma, coletar ali o que você entende verdadeiro e fazer o bem a partir daquilo, mas por inteiro ninguém. E é por isso que nós temos várias religiões, e está tudo bem, cada um de acordo com as suas convicções, de acordo com os seus entendimentos, de acordo com a sua vivência, vai ali escolher o melhor caminho para poder se conectar com Deus, com o Criador, se ele achar que necessita, porque muitos acham, inclusive, que não precisam. E o que a gente vai pensar sobre isso? Aí, falando, né, daqueles que muitas vezes entendem ou não buscam uma religião, eles deixam de ser espiritualistas, digamos assim, por causa disso. Quem não tem uma religião, então não tem uma forma de se conectar com Deus, de buscar esse ser, essa inteligência suprema, esse ser mais poderoso, fazer essa conexão com ele. Bem, a espiritualidade muitas vezes é confundida com religiosidade. As pessoas acham, para a pessoa trabalhar a espiritualidade dele, ele tem que ter uma religião, ele tem que estar num templo, ele tem que estar num grupo de discussão que fale disso. Mas será que é assim mesmo? Olha o que o conceito de espiritualidade nos diz. É uma busca individual por sentido e propósito na vida, que pode ou não estar ligada a uma religião. Então, pode estar ligada a uma religião, sim, a uma dessas diversas que existem, que eu até comentei algumas aqui com vocês, mas não necessariamente. E ela envolve a exploração de valores, crenças e experiências pessoais que dão significado à sua existência, a nossa existência, a existência de cada um. Então, na verdade, a espiritualidade ela seria uma busca por uma conexão com algo maior do que nós. E se nós elegermos, decidirmos por aderir a uma religião para isso, ok, isso tem que ser respeitado. Com todas aquelas ressalvas que nós explicamos. Tem aqueles que vão ridicularizar, tem aqueles que vão entender que só a dele que é o melhor caminho. Um dia desse eu ouvi uma discussão, foi até de uma psicanalista com um líder religioso. E o líder religioso era de uma religião cristã e ele dizia o seguinte, olha, o único caminho para a salvação, um caminho para a pessoa melhorar é através de Jesus Cristo. Aí ela falava, mas quem é budista? Quem é hinduísta? Então ele não vai ter essa chance de melhorar, porque a fé dele não seria baseada nos valores cristãos? Aí ela falou, não, ela vai ter que de alguma forma chegar até Jesus Cristo. Aí eu lembro até que ela fez um comentário que eu achei bem interessante. Ela falou, mas aí o seu céu é muito pequeno. O seu céu é muito pequeno, porque então aquela pessoa que está ali seguindo outro caminho, que é o que não é o cristão, que é o que você entende que pode levá-lo a, vamos dizer, a salvação ou a evolução, então ela não tem chance. Aí ele falou, aí a pessoa realmente ficou firme e falou, não. Então, ela terminou, ela parou a discussão e falou, o seu céu realmente é muito pequeno, não vou discutir com você. Mas, enfim. Bem, a gente fala de espiritualidade e aí a gente está aqui numa casa espírita. Então a gente vai falar de espiritismo ou da doutrina espírita. E eu achei interessante a gente deixar bem claro o que é o espiritismo, e o que é o espiritualismo, já que são palavras que têm uma similitude muito grande. Olha só, a doutrina espírita, ela é espiritualista. Por quê? Nós acreditamos na existência de uma dimensão espiritual, não há a menor dúvida. Mas nem toda prática espiritualista é espírita, pois pode englobar outras formas de crença e busca por sentido. Então, o fato de uma pessoa não vai ser necessariamente espírita porque ela é espiritualista. Nós temos que ter isso bem claro. O espiritismo,
ele tem uma série de princípios que, se nós pensarmos, né, e nos trabalharmos esses princípios, a gente vai conseguir sempre ter ali um campo seguro do que a gente acredita. No caso do Espiritismo, nós temos aí princípio básico: Deus, a moral cristã, a reencarnação, porque nós acreditamos que o mesmo Espírito pode ocupar, né, outros corpos, não necessariamente ficar só no corpo, até porque aquele corpo vai perecer, ele vai morrer, mas ele sempre terá a chance de reencarnar. A mediunidade, que é a comunicação do polissistema material com o polissistema espiritual. Aí nós temos também o livre-arbítrio. Então você tem a liberdade de fazer as suas escolhas, obviamente responsabilizando por elas. Então, quando a gente tiver dúvida, essa pessoa ela é espírita, essa pessoa é espiritualista, ou ela, né, as duas coisas, engloba, a gente vai sempre lembrar o seguinte: o espírita, se ele realmente resolver adotar a doutrina espírita como um caminho, como uma religião mesmo, ele vai ter que seguir aí esses 5 princípios, ou pelo menos vai aderir à ideia desses 5 princípios que nós dissemos. Agora, aí a gente pode começar a pensar no seguinte: se todos temos alma, né, se somos espíritos encarnados, né, por que ainda há aquelas pessoas que são céticas, o cético, né? Aí a gente lembra até do agnóstico e do ateu. O agnóstico é aquele que ele entende que ele é o famoso acredito, mas também não desacredito, né? Ele acha que tem que ter uma prova que ainda não foi feita da existência de Deus. E o ateu nega, né? O ateu fala: não, Deus não existe. Você acredita na existência de um ser supremo? Não, eu não acredito, ele não existe. Mas por que ainda existem essas pessoas que a gente entende como céticas? Lá no Livro dos Espíritos, a resposta que foi trazida, né, pelos Espíritos é o seguinte, né, e a pergunta é até essa mesmo, né? Como pode haver céticos uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Então, em tese, né, todo mundo vai ter aquele sentimento de incompletude, assim, aquele sentimento: olha, eu tenho, está faltando alguma coisa, né? Será que eu vim do nada, né? De onde que eu vim, né? A minha origem, né? Não. Mas tem gente que não acredita, né? Não acredita simplesmente. Ou se não acredita, também não entende que não houve uma comprovação da existência de Deus. E olha que interessante a resposta dos Espíritos, quando Kardec questionou através dos médiuns, questionou os Espíritos. Eles falaram o seguinte: eles são em número muito menor do que julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. Ele chama esse pessoal de fanfarrão, assim. Ele está dizendo, de uma certa forma, assim: olha, o pessoal que não acredita mesmo é um número muito pequenininho. E isso é interessante, porque se a gente procurar lembrar, assim, provavelmente algum de nós aqui, né, conhece pessoas, eu mesmo conheço, tanto pessoas que negam a existência de Deus, ateus, quanto agnósticos. Não acredito muito nisso, mas pode ser, nunca me provaram, não há prova. Mas, assim, na hora que a situação aperta, meu Deus, Jesus me protege, de Nossa Senhora, para quem é católico, é muito interessante, assim. Eu já vi, assim, uma vez, eu presenciei que a gente estava numa situação de um acidente mesmo, que poderia acontecer, e o ateu lá foi o que mais gritou a Deus. Meu Deus, não sei o que. Eu falei: será que ele não acredita mesmo? Será que ele não é só um fanfarrão, como estão dizendo aqui os Espíritos? Eu acho que realmente há bem poucos que não tem nem aquele sentimento: olha, tem uma coisinha aí, tem, né? Eu sou inteligente, será que não tem um ser mais inteligente que eu? Quem me criou? Será que não foi uma inteligência suprema, já que eu sou um ser inteligente, né? Então, tem essa questão também. E eu fiz um recorte, que acho que vai interessar muitas mulheres, mas que eu achei muito interessante, que eu quis trazer aqui para vocês, que está lá no livro Consolador. Ele fala o seguinte: como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? E na atualidade esse livro foi escrito na década de 40, acho que, salvo engano, no início da década de 40. Então, naquela época,
estava bem já patente essa questão do movimento feminista, a mulher ter direito de votar e tal, e hoje continua, né? As mulheres, infelizmente, ainda têm uma série de restrições, né? A gente vê até o número de feminicídios, né? Tantos homens que veem a mulher como objeto mesmo, ao ponto de, não vai ficar comigo não, está fazendo o jeito que eu quero, não, vou te matar, vou tirar a sua vida. Mas olha que interessante, o que o Emmanuel, que é o espírito, né, que foi o guia do Chico Xavier enquanto esteve aqui encarnado, dita para ele, mostra para ele nesse livro O Consolador. Ele fala o seguinte: ambos, mulher e homem, são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. Então, quando você pensa numa família formada por um homem e por uma mulher, nesse caso, então eles têm uma responsabilidade igual, malgrado, apesar da diferença de gênero. Agora, e se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que desde cedo o espírito masculino intoxicou as fontes da sua liberdade através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas, em múltiplas experiências seculares. Eu achei muito interessante isso, porque primeiro dá uma ideia de que aqueles espíritos que por alguma razão, ou decidiram, foram levados a encarnar num corpo feminino, tenderiam, pelo que diz Emmanuel aqui, a ter uma espiritualidade mais desenvolvida. Em última análise, as mulheres, elas teriam uma tendência, vamos dizer assim, ou seriam, devido até talvez os abusos daqueles espíritos encarnados em corpos masculinos, de ter uma espiritualidade mesmo mais desenvolvida, mais aguçada do que o homem, né? Que o homem, em tese, não teria. Não sei, se observando aqui hoje, vocês acham, por exemplo, que as mulheres tendem a ser mais espiritualizadas, ou ter uma espiritualidade, digamos assim, mais desenvolvida, mais aguçada que os homens? Será que é isso mesmo hoje, em 2025? É algo para se pensar. Porque o que ele deixa bem claro ali é que esse domínio, né, do homem, inclusive esse machismo que existe aí, que a gente percebe, podem estar e que oprime as mulheres, né, pode estar diretamente ligado a uma ausência, né, ou um grau menos desenvolvido de espiritualidade que as mulheres teriam. Não sei, o que vocês mulheres acham disso? Vocês acham que isso vale só lá para a década de 40? Hoje a gente poderia fazer uma leitura próxima disso? O que vocês acham dessa opinião do Emmanuel sobre a espiritualidade, né, das mulheres, né, no corpo feminino, de um espírito que encarnou num corpo feminino? Isso explicaria aí muito desse machismo e dessa opressão que as mulheres até hoje ainda sofrem, né? O que vocês acham disso aí? Bem, vamos lá. Agora nós chegamos na bondade, né? O que a bondade tem a ver com a religiosidade e a espiritualidade? O que é bondade? Se a gente for olhar simplesmente o conceito de bondade, né? O conceito de bondade em si, a gente vai verificar que é uma inclinação para fazer o bem. Então, o que é a bondade? É uma inclinação, é uma tendência a se fazer o bem. E o que é bem? A palavra bem tem origem no latim bene, que significa bem de modo adequado, ou de modo feliz, o que causa alegria e felicidade. O bem é aquela palavra bem parecida com amor, né? Que é difícil definir, né? O que é amor? Amor é amor, né? Mas eu achei bem interessante quando você vai esmiuçando ali no próprio latim, que ela quer dizer, o bem quer dizer de modo adequado ou de modo feliz. Então, que traz alegria e felicidade. Então, em tese, fazer o bem é fazer algo do modo adequado, do modo feliz. E aí a gente começa até a pensar, né, que quem já, em alguns momentos, fez o bem pelo bem mesmo, sabe? Mesmo lá na rua, ajudando uma velhinha a atravessar, que você não tinha obrigação nenhuma, você nem conhecia a velhinha, mas você foi lá e ajudou a velhinha, né, atravessou e tal. E a velhinha, obviamente, você fez o bem, ela ficou feliz, né? Mas será que talvez você não tenha ficado até mais feliz do que ela, né? Ter feito aquela ação, né? Assim, uma pessoa que você não precisava ajudar, você não tinha obrigação, não era seu filho, não era sua avó, não era sua tia, não era nada, mas você foi lá e fez o bem. Então, eu achei bem interessante
pesquisar bem e encontrar no latim esse conceito de modo adequado, de modo feliz, ou que causa alegria e felicidade, porque talvez no fundo não é só a pessoa que recebe o bem, a ação do bem, que fique feliz. Talvez até quem pratique o bem fique até muito mais feliz. Mas que pratique assim, porque quis mesmo, do fundo do coração, simplesmente para ajudar. Eu acho que se todos nós aqui buscarmos nas nossas vidas um momento que a gente fez o bem, simplesmente porque a gente desejou, porque, olha, aquela pessoa precisou de ajuda, eu fui lá e fiz. Você volta para casa muito feliz, assim. E não tem dinheiro, não tem conquista, ou material, né, ou intelectual, que compense aquele momento que você faz simplesmente o bem, simplesmente para ajudar. Você não tinha obrigação nenhuma, você foi lá e fez, ajudou. Então, eu achei bem interessante isso aí. De modo adequado, de modo feliz, o que causa alegria e felicidade. E no conceito de bondade, olha que interessante, traz também a benevolência, essa palavra. Guardem essa palavra que a gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco ainda. E a qualidade da pessoa que é boa e generosa. Então o bem não tem como você explicar muito não, né? Quem que faz o bem? É a pessoa boa, generosa. E todo mundo sabe o que é o bem, o que é fazer o bem, o que é fazer o mal. A gente sabe. E traz essa palavra, benevolência. E quando eu percebi que a benevolência ela é citada no próprio conceito de bondade, eu lembrei de uma virtude que é considerada a mais meritória de todas, que inclusive está lá também no Livro dos Espíritos, colocada dessa forma. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Ou seja, há um consenso, digamos assim, e isso, pelo menos na doutrina espírita, é muito claro, de que, de todas as virtudes, né, você pega aí a compaixão, solidariedade, né, a caridade seria aquela mais meritória, porque é aquilo que a gente até comentou, né, quando você faz o bem sem olhar para quem, sem esperar nada, por isso que fala mais desinteressada. Agora, se a gente pensar em Jesus, como é que ele via, entendia a caridade, olha que coincidência interessante. Olha que coincidência interessante. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? A primeira palavra que Jesus vai usar, benevolência para com todos, a benevolência, vocês lembram que estava lá no conceito de bondade, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Mas em primeiro plano, Jesus liga a caridade à benevolência. Mas o que essa palavra teria, por exemplo, de diferente de beneficência? Uma pessoa benevolente não está fazendo bem? Uma pessoa beneficente, ou que está fazendo um ato de beneficência, não está fazendo bem também? Qual que é a diferença? Por que no conceito de bondade, e quando o próprio Jesus falou de caridade, ele não falou a pessoa beneficente, ele falou a pessoa benevolente, ele falou de benevolência. Vamos ver se tem alguma diferença mesmo? E qual que seria? Beneficência. O que é beneficência? Vamos lá, a gente vai lá no conceito mesmo, vai lá no latim para entender a origem. Então, tem origem no latim, beneficentia, que significa ação de fazer o bem. Então, quando eu sou beneficente, eu estou fazendo o bem, estou agindo no sentido de fazer o bem. E é composta por bene, bem e facere, fazer. Então, beneficência, fazer o bem. Mas o que tem benevolência? O que vocês acham que pode ter de diferente? Pegando até pela própria formação da palavra. Vamos lá ver? Tem origem no latim também, claro, como todas as palavras, né, oriundas do português. Mas olha que interessante, benevolência formada por bene, bem, né, que é a mesma base, e volens, que vem do desejando, do desejo, significando literalmente o desejo de fazer o bem. Então percebem a diferença? Um eu faço o bem, a ação de fazer o bem, a outra eu tenho desejo, a vontade de fazer o bem. E isso faz toda a diferença. É por isso que lá, né, na própria palavra bondade, aparece benevolência. E Jesus, quando fala de caridade, fala de benevolência. Porque não é só fazer o bem, é ter o desejo de fazer o bem.
Isso demonstra a importância da intenção. Você pode ter lá um político que faz o bem, está lá ajudando as pessoas e tal, mas será que ele tinha o desejo de fazer o bem? Será que ele não estaria sendo simplesmente beneficente, mas não benevolente? Isso é bem interessante da gente trabalhar, então, esses conceitos. E eu trouxe aqui, né, como bom mineiro, 2 causos, um que aconteceu nos Estados Unidos e um que aconteceu aqui em Minas. Eu vou contar o dos Estados Unidos primeiro, porque eu achei bem interessante e deu para mim um exemplo do que é fazer o bem num momento em que você não precisaria fazer o bem. Então, um exemplo de benevolência, no meu modo de entender. Esse caso é o seguinte, foi uma juíza, isso foi em 2015, aquela moça ali é a juíza, né? O nome dela era Mindy Glazer, que estava lá fazendo um julgamento, trabalhando normalmente, né? E quando aparece o réu, que parece que estava envolvido com tráfico e tal, e ela realiza o julgamento, né? Cumpre o papel dela, é profissional, mas assim que ela termina e estabelece a pena, que foi até de 10 meses de prisão, lá o sistema jurídico americano é bem diferente do nosso, a common law, né? Então eu não vou entrar em detalhes aqui, mas lá a coisa é mais, vamos dizer, objetiva. Então, ela termina, e aí olha só o que ela fala. Eu até tentei inserir o vídeo, mas ia ficar complicado, enfim, eu trouxe aqui só as fotos para vocês verem. Então, nessa primeira foto aí de cima, é o momento em que ela profere a sentença e ela fala assim, olha, o nome do rapaz era Arthur, né? Fala assim, Arthur, você estudou em tal colégio, tal, quando você era criança, papapá. Aí ele, assim, estudei e tal. Aí ela fala assim, nós estudamos juntos, nós estudamos no mesmo colégio. E ela fala com ele. Fala para todo mundo, na verdade. Esse era o menino mais legal na escola. Ele era a melhor criança da escola. Eu jogava futebol com ele e vejo o que aconteceu. Espero que você seja capaz de mudar. Boa sorte para você. Espero que você consiga sair dessa bem e levar uma vida dentro da lei. Então, assim, ela podia simplesmente julgar e não falar nada, né? Mas ela fez questão de mostrar isso para ele. E no vídeo é muito bacana, porque ele começa a chorar, é muito emocionante o vídeo. E ela fez mais. Aí, assim, até uma atualização. Aí ela teve 10 meses de pena, ele cumpriu a pena. Quando ele saiu da prisão, ela fez questão de ir lá, ali já aquela segunda foto, é ela já abraçando, e falar com ele, ó, você era um cara muito legal, você tem muita coisa boa dentro de você. Deixe que aquelas coisas boas de quando você era criança sejam a base da sua vida agora. Vai viver, vai ser feliz. Eu achei muito bacana porque eu vi um verdadeiro ato de bondade. Eu tenho certeza que mudou a vida desse cara completamente. Não sei como é que está hoje, né? Isso foi há 10 anos, mas eu tenho certeza que esse ato fez muita coisa, modificou muita coisa na vida dele. E era um ato de bondade, de benevolência mesmo. Ela fez com absoluta vontade de fazer o bem, e que certamente teve na vida desse cara uma importância, um impacto muito grande. E, por fim, trazer aqui um causinho do Chico Xavier, os muitos que ele tinha, esse atribuído a ele. A gente sempre tem um cuidado, né, porque muitos alguns você tem registros, outros não, mas esse eu vi, parecem que já mais de uma vez relatos, então creio que realmente aconteceu. E que ilustra muito bem essa questão que a gente está tratando hoje, agora, né? Da importância de ser religioso, de trabalhar a sua espiritualidade, de ser uma pessoa boa. Eu vou contar só o caso, depois vocês, né, juntem aí as peças e vejam o que vocês acham disso, qual foi o recado que o Chico deu para essa mulher. Foi o seguinte, Chico estava lá na casa que ele recebia, né? Lá em Uberaba, e chegou, e ele atendia desde aquelas pessoas que estavam doentes, estavam muito aflitas e tal, até pessoas que vinham fazer um elogio ou contar uma história, reclamar de alguma coisa. Essa senhora, esse caso provavelmente não é a mesma senhora, porque, né, mas assim, essa senhora chegou lá e ela frequentava a casa e chegou reclamando com o Chico Xavier. Olha, Chico, eu estou muito triste, minha vida é muito boa, eu agradeço a Deus com as dificuldades, mas estou indo. Mas eu estou muito triste com meu marido. Aí o Chico, né, com aquela calma dele,
Fala, minha senhora, o que seu marido fez? Ela falou, ó, Chico, meu marido é maravilhoso, é bom pai, bom filho, bom companheiro, bom patrão. Ele só tem um defeito, ele não é espírita, ele não quer seguir nada, não quer saber de nada, não quer ler o evangelho, não quer fazer nada comigo. Aí o Chico Xavier olhou para ela e falou assim, ô minha senhora, ele é um homem bom então, né? Um bom marido, faz tudo, né? Ajuda todo mundo, é um bom companheiro, um bom pai. Então tá bom demais da conta. Talvez você necessite do espiritismo, mas ele não precisa, né? Então, ele é bom, é isso que é o mais importante. Então, é isso aí, né? Vamos pensar, né, nessa questão da religiosidade, da espiritualidade e da bondade como sendo, vamos dizer, situações, né, ou escolhas que você faz e cada escolha que você fizer, você vai arcar. Se você precisar da religião, está tudo bem, né? A espiritualidade, como é que você trabalha isso? Você é uma pessoa boa? Você se considera uma pessoa boa? Você faz o bem? Você é uma pessoa benevolente? Vamos pensar sobre isso e ver o que isso aí pode nos ajudar para a nossa evolução, porque a gente está aqui para melhorar, a gente está aqui para evoluir. Muito obrigado aí pela atenção e paciência.